Hoje sobre metodologia da pesquisa científica, certo? Nós vamos abordar a unidade 1 e 3, que faz parte da nossa prova global, né? Onde na unidade 1 consiste nos primeiros passos para conhecer o que é a ciência, e na unidade 3, conhecendo as técnicas de apoio à pesquisa. Ressalto que eu vou adicionar mais um conhecimentozinho para agregar ainda mais saber o que é a metodologia da pesquisa científica, né? Vamos continuar. Na unidade 1, os primeiros passos para conhecer o que é a ciência, onde nós vamos saber o que é o conhecimento primeiro. Para a gente conhecer o que é a ciência, né? O que é a metodologia da pesquisa científica, a gente precisa saber conhecer uma coisa, uma determinada coisa. E o que é conhecimento? Conhecimento é pesquisar, é estudar, é questionar, para responder às suas indagações, né? Seus questionamentos sobre um determinado assunto. Assim, tendo um senso crítico sobre aquela determinada pesquisa, né, que você fez. É uma troca de experiência, é conhecer principalmente algo novo. Quando você conhece algo novo, você evolui automaticamente e agrega seu senso tanto crítico como comum, certo? E assim dizendo, por isso que eu coloquei aqui essa figura. Nessa figura nós temos vários e diversos tipos de conhecimento, onde essa pessoa ela tem um leque de possibilidades para pesquisar algo novo, né? Algo que ou para evoluir alguma pesquisa que já foi feita, ou para descobrir e trazer tecnologias, né, para a nossa sociedade. A pesquisa, vale ressaltar, que é sempre para o bem da sociedade, né? E nunca há também sempre para trazer em prol da sociedade, né? Aqui nós temos o conhecimento popular, uma foto muito bem representada, onde as características do conhecimento popular é superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático, crítico. Por quê? Aqui eu vou explicar cada um, certo? O que é o superficial, o sensitivo, e eu vou só dizer as características para vocês aproximarem mais do que é cada um. Nesse conhecimento, nessa foto, mostra justamente a troca de experiências que faz parte do conhecimento popular. Ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo. Isso é conhecimento popular. Conhecimento científico, eu botei Albert Einstein, né, com sua fórmula, né, conhecidíssima, onde ele é real, acumulativo, sistemático, verificável e aproximadamente exato ou exato mesmo, certo, gente? O conhecimento filosófico, que mostra muito bem os grandes filósofos, que ele é valorativo, ele é racional, ele é sistemático e ele não é verificável, ou seja, ele não é comprovado. Ele é infalível, certo? E o conhecimento religioso. Religioso não quer dizer que eu só sei o conhecimento bíblico, da Bíblia, né? Eu sei existem vários tipos de religiões. Isso também é um conhecimento religioso. Onde dentro dessas religiões eu tenho a católica, o evangelho, o cristianismo, o muçulmano, e o índio, né, o Buda, e assim vai. O
candomblé, e assim por dizer, vários tipos de religiões que apega-se à fé, certo? O conhecimento popular, ele consiste justamente no senso comum, tratado por este desde Aristóteles. Representa o conhecimento construído no seu dia a dia, certo? A necessidade de respostas práticas para problemas que acontecem rotineiramente faz com que as pessoas busquem soluções pragmáticas, ou seja, soluções que sejam práticas e repetitivas. Gente, se vocês repararem, na agricultura familiar existe muito conhecimentos populares, certo? Que é, por assim dizer, conhecimento na agricultura, eu planto feijão assim, eu planto a minha horta assim. Isso é uma troca, certo? Ou seja, é um conhecimento popular. Este conhecimento, portanto, é baseado na tentativa e erro. Não necessariamente nós vamos acertar no conhecimento popular, certo? Desculpa, gente, enfim, aplicado a várias pessoas, dará certo para outras também. Para entender melhor, uma pessoa, ao se defrontar com um problema, tenta solucionar, certo? Quantas vezes forem necessárias para atingir o que? A resposta satisfatória para aquele tipo de problema, certo? Ele é superficial, por quê? Porque conforma-se com a aparência, certo? Ele é sensitivo, por quê? Porque envolve estado de ânimo e emoções. E ele é subjetivo porque a própria pessoa, ou por ouvir dizer, né? Ele é assistemático, porque esta forma de organização das experiências não visa a uma sistematização das ideias, certo? Ele não tem uma sequência ou uma evolução de teorias, de ideias e assim vai. Ele é apontual, ele não é pontual, ele é disperso. É como se fosse um ouvido, aquele telefone sem fio. Pois é. Nem na forma de adquiri-las, nem na tentativa de validá-las. A crítico não se manifesta sempre de uma forma crítica, certo? Ele é solto. Aqui temos alguns exemplos. A dor no cotovelo do pé significa que vai chover. O céu vermelho ao entardecer significa que vai fazer frio. Tomar banho após a refeição causa morte. Os espelhos e tesouras atraem raios. Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo. Colocar a bolsa no chão atrai a falta de dinheiro. Então, não, mulheres, alunas, não coloquem bolsa no chão, né? Conhecimento filosófico. As características do conhecimento filosófico é simples. Valorativo, ponto de partida, consiste em hipótese. Não é verificável, as hipóteses não são confirmadas. Ele é racional, consiste num conjunto de enunciados logicamente relacionados. Sistemático, suas hipóteses e enunciados visam a representação coerente da realidade estudada. E infalível e exato, né? Seus postulados e hipóteses não são submetidas ao teste de observação experimental. Marconi, né, que é um autor muito famoso, o conhecimento filosófico é o conhecimento especulativo sobre fenômenos, ou seja, o céu é azul, aí ele vai filosofar por que o céu é azul, certo?
ou então você pode também até mesmo filosofar a sua existência, por que estamos na Terra, e achar respostas através de tanto raciocinar o porquê que estamos na Terra, né? Gerando o quê? Hipóteses. Ora, vejamos, a existência da humanidade na Terra. Por quê? Eu vou aqui fazer um exemplo. Nós estamos na Terra porque nós temos cada um tem sua missão, certo? Para construir uma sociedade coletiva, humana, evolucionista e para adquirir mais do que mais e mais tecnologias, né? E assim por dizer. Isso aí é uma resposta por que nós estamos na Terra, mas por que nós vamos realmente fazer essas tecnologias, estudar, estamos aqui por quê? Isso é filosofia, certo? E existem vários autores que estudam isso, certo? A busca de dar sentido a fenômenos gerais do universo, ou seja, um cometa que passa, né? É o que? Uma estrela cadente, né? Ultrapassando limites e formas da ciência, ou seja, não é comprovável. O conhecimento filosófico busca o porquê de tudo que existe. Quem é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai, o que é o tempo, o que é o sentido da vida, qual é o valor da vida humana. Ok? O conhecimento religioso ele é totalmente valorativo. São reveladas pelo sobrenatural. Não se submetem à comprovação e teste. Ele é inspiracional. O conhecimento revelado pelo sobrenatural, certo? Sistemático, possui origem, significado, finalidade e destino, certo? Ele é exato e infalível. Tais verdades são consideradas indiscutíveis e exatas por terem sido reveladas, não se submetendo a testes. E também ele não é verificável. Está sempre implícita uma atitude de fé perante ao conhecimento revelado. Marconi, ele diz que o conhecimento religioso é teológico, apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas, ou seja, ligada ao divino. Eis alguns exemplos, né? Catolicismo, Umbanda, Espiritismo, Testemunho de Jeová e assim vai. Só uma ressalva. O religioso muitas vezes se baseia no conhecimento filosófico, ok? E o filosófico também se baseia muitas vezes no religioso. Vamos lá. Por fim, o conhecimento científico. O conhecimento científico caracteriza-se por real, contingente, sistemático, verificável e falível. O real, ele lida com ocorrências ou fatos, isto é, com toda forma de existência que se manifesta de algum modo. Contingente, suas proposições ou hipóteses têm sua falsidade ou veracidade conhecida através da experimentação, certo? Ou seja, real é aquele através de fatos históricos, fatos naturais, né? E assim vai. Contingente, experimentação, hipóteses, certo? Sistemático é ordenado, ele é formado por um sistema de ideias ou teorias. A teoria da relatividade, muitas vezes, tenho certeza que Einstein passou por vários tipos de estudos para chegar à teoria da relatividade. Verificável, ele sempre confirma as hipóteses estabelecidas naquela
naquela pesquisa, né? Falível, não é definitivo, absoluto ou final. Por este motivo, é aproximadamente exato. Novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo da teoria existente. Ou seja, gente, esse falível nada é mais nada menos dar o exemplo do carro. Veio a carroça, veio depois uma carroça mais exuberante, igual a da Cinderela, por exemplo. Depois veio o carro e há vários tipos de carro e suas evoluções daquele carro, ok? Isso também é conhecimento. É conhecimento da mecânica, da técnica, né? O conhecimento científico utiliza-se do método experimental, interfere diretamente na realidade para explicar as causas imediatas dos fatos ou dos fenômenos. Por exemplo, tira um furacão, um tornado, certo? Critérios de verdade do conhecimento científico: comprovação experimental e ou racional. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Isso aqui é uma observação muito importante. Por quê? Porque o conhecimento científico, gente, ele vai ter sempre, para ter todas essas características e para se comprovar algo, a gente precisa de saber como é que a gente vai investigar, como é que a gente vai experimentar. Isso é um método, certo? E mais para frente eu vou dizer o que é isso, um método. Em procedimentos pré-estabelecidos e sempre em busca da verdade. Assim, o que é a ciência? Depois disso tudo, o conhecimento causa o quê? Os tipos de conhecimento causam também as ramificações das ciências, certo? Então, com esse conceito de ciência, entende-se por ciência uma sistematização de conhecimento, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo conjunto de atitude e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Vocês entendem, então, que ciência é a sistematização daqueles conhecimentos que a gente tem. Para quê? Para que se torne um objeto de pesquisa capaz de que ser submetido, ok? A verificar, a comprovar, ok? O objetivo das ciências, eu enumerei 2, que é a melhoria da qualidade de vida intelectual e a melhoria da qualidade de vida material, ou seja, descobertas que venham simplificar a vida humana. Esses 2 objetivos, vale ressaltar que sempre é em prol da melhora da civilização humana, né? Da melhora da qualidade de vida humana. Nós temos aqui também as ramificações da ciência no material de vocês, como vocês podem ver. Ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. As humanas, a gente pode se dizer que é direito, sociologia, psicologia. Ele é estudo do ser humano como ser social e comportamental. Ciências exatas, engenharia, física, química, computação. Ele tem origem na física. A biologia, a enfermagem, medicina, ciências biológicas. O estudo do ser humano e dos fenômenos da natureza. O que é a pesquisa? Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Ou seja,
porque a sociedade tem níveis de desigualdades, certo? Em valor financeiro. Aí nós vamos procurar essas respostas. A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas através do emprego de processos científicos, ou seja, a partir do momento quando a gente acha respostas que há desigualdades sociais, nós vamos solucionar esse problema, ou seja, igualar as desigualdades, virando o que? As igualdades sociais. Igualdade social eu tenho direito à saúde, todo mundo tem direito à educação e assim por diante, certo? E qual seria a diferença de pesquisa para pesquisa científica? Pesquisa é solucionar, né? E pesquisa científica é o conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos. Ora, Mariana, professora, a pesquisa não é a solução de problemas? Através do emprego de processos científicos. Já a pesquisa científica, ele é o conjunto de procedimentos sistemáticos, ou seja, a pesquisa científica, ele se baseia em métodos, certo? Eu posso muito bem fazer uma pesquisa qualquer, certo? E a pesquisa científica, eu me baseio em método, como é que eu vou experimentar ou entrevistar e assim por diante, certo? As etapas para construir uma pesquisa são, de acordo com o GIL 2009, você primeiro formula o problema, ou seja, existe desigualdade social no bairro da Aldeota, certo? Aqui em Fortaleza. Pronto, existe esse problema. Construção de hipóteses ou determinação dos objetivos, ou seja, por que eu vou construir a hipótese de acordo com esse problema? A construção a hipótese se baseia em existe as desigualdades sociais no bairro da Aldeota alteram a qualidade de vida de todos os seres humanos, enfim, e a determinação dos objetivos, estabelecer os pontos de desigualdade, certo? E assim vai. A delimitação da pesquisa é no bairro da Aldeota, certo? A seleção da amostra, a seleção vai ser, eu vou pesquisar o tipo de vida de uma pessoa com uma renda menor e com o tipo de vida de uma pessoa com a renda maior, certo? Isso é a delimitação a seleção da amostra. A elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Quando eu elaboro os instrumentos, qual é esse instrumento? A pesquisa, a entrevista, certo? Saber como é que eu vou chegar a esses dados, a essas pessoas, através de quê? De entrevistas. Como é que eu vou entrevistar? Eu vou entrevistar através da coleta de dados. Aí eu vou coletar como essas entrevistas? Através como? Eu vou até a pessoa, ou eu vou por meio da internet, ou eu vou fazer por meio de e-mail, e por assim vai. E a análise e interpretação dos resultados. Aí eu vou pegar e vou sistematizar, certo? E vou fazer uma questão qualitativa e quantitativa das entrevistas e das respostas, né? E a redação do nossa pesquisa. E aí eu vou
dissertar sobre essas entrevistas. Aqui eu coloquei do lado para vocês entenderem mais ou menos como estabelecer a pesquisa de vocês, ou seja, o que eu vou investigar é sempre o tema e o problema. A hipótese é a resposta promissória desse o que, certo? Sempre, sempre. Geralmente a hipótese ela está relacionada ao tema, certo? Os objetivos, para quê, certo? Sempre você se pergunta para que eu estudar, que é o objetivo principal. E os objetivos específicos, eu não coloquei aqui, mas está dentro dos objetivos, é como você chegar a esse objetivo principal, certo? A justificativa é por que eu tenho que estudar as desigualdades sociais, certo? O referencial teórico, você vai revisar uma literatura, você vai pesquisar a literatura, quem estudou as desigualdades sociais, e a metodologia, como eu vou elaborar. O cronograma, geralmente cada objetivo específico faz parte do cronograma, certo? E a bibliografia, eu pesquisei tudo sobre desigualdade social e eu tenho que colocar nas minhas bibliografias. Eu me baseei em quem, né? Aí temos aqui os lembretes, que eu queria só com vocês, 2 lembretes, que a linguagem científica tem as seguintes características: objetividade, clareza, neutralidade, imparcialidade e racionalidade. Malheiros, 2011, nos apresenta alguns critérios que devem servir de norte para o desenvolvimento dos trabalhos científicos. São eles: guardar sigilo sobre os dados, não publicar trabalhos com resultados alterados, apresentar nos créditos todos que participaram da pesquisa, não citar ideias de terceiros sem devida permissão, evitar citar nomes das pessoas que forneceram entrevistas e não colocar a vida de pessoas em riscos. Aqui eu queria só que vocês entendessem mais ou menos o que é um método certo científico. É o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista, certo? É a maneira de se fazer uma pesquisa, é formar de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo. É uma ferramenta também utilizada na ciência para aquisição e construção do conhecimento. O método, gente, sempre vocês botem isso na cabeça de vocês, é a maneira. Como é que eu vou fazer para pesquisar as desigualdades sociais? Eu estou botando sempre esse tema porque é só um exemplo para vocês. Como é que eu vou pesquisar, por exemplo, como se comporta o avanço do mar na beira-mar aqui de Fortaleza, Ceará? É de fundamental importância, pois permite reproduzir a pesquisa científica, possibilita a validação através da observação. Ou seja, aqui, gente, ele sempre é importante porque ele reproduz. O método é justamente a reprodução, certo? E ele traz os resultados das suas perguntas, dos seus questionamentos, das suas indagações perante a um determinado assunto. Só ressaltando que esse método que hipotético dedutivo é da maioria das pesquisas, se duvidar, quase todas, certo?
Na unidade 3, a gente consiste em conhecendo as técnicas de apoio à pesquisa. Assim, as técnicas de leitura e sua aplicação. Olha, vejamos, qual é a importância da leitura, certo, para uma pesquisa? Você tem a obtenção de informações, o enriquecimento do vocabulário. Quanto mais você lê, mais fácil de você falar e mais fácil, principalmente, de escrever a sua pesquisa. Sistematização do pensamento, certo? Você começa a sistematizar, ou seja, eu li sobre pessoas que têm muito dinheiro, eu li sobre pessoas que têm pouco dinheiro e eu li sobre desigualdades sociais. Olha a evolução do meu pensamento, olha a sistematização da minha leitura, né? E oferece subsídios para a elaboração de trabalhos científicos, resultando num trabalho científico, né? Que é o que eu estou tanto falando aqui sobre as desigualdades sociais, né? Para obter uma leitura proveitosa, segundo Marconi e Lakatos, 2010, você deve desenvolver o quê? Atenção, intenção, espírito crítico, análise e síntese. Ou seja, a atenção buscando sempre assimilar, a intenção, interesse de conseguir vários tipos de conhecimento, espírito crítico, ou seja, a avaliação do texto, comparando um texto com o outro, buscando sempre. E a análise é a divisão de temas, né, em parte, e determinar a relação entre elas, ou seja, eu estudei sobre quem tem um poder aquisitivo maior, e aí eu estudei vários autores. Eu estudei sobre quem tem poder aquisitivo menor, estudei vários autores. E estudei sobre a desigualdade social, estudei vários autores. Ou seja, eu estou sistematizando e vou compilar isso através de quê? De uma síntese, um resumo dos aspectos essenciais para formar o quê? A minha pesquisa. Os tipos de técnicas para a elaboração de fichamento e resumo. Para elaborar um bom fichamento e resumo, devemos primeiro aprender a sublinhar, certo? Sublinhar, o que é mais importante para você. Nunca assinale nada na primeira leitura. Primeiro você lê, depois você vai sublinhar sempre as ideias principais e as palavras-chave, né? E as passagens que despertam dúvida, também sublinhar. Se tiver conclusões, coloque ao lado do texto. Use dicionário para facilitar a sua leitura. Vou confessar a vocês aqui que no meu primeiro semestre da minha faculdade, eu usava o dicionário direto, porque eu tinha palavras novas para mim, né? E a elaboração de resumo, certo? Passos para elaborar um resumo, certo? Para elaborar um resumo, você sempre lê uma vez o texto com preocupação de responder genericamente a seguinte pergunta: do que se trata, certo? Sublinhar as palavras e expressões chaves e com suas palavras você vai redigir, né? Por exemplo, aqui eu até botei um esqueminha para vocês. Você bota aqui o resumo, aí a primeira linha, sempre no meio, e você vai botar as palavras-chave. Esse resumo aqui é o esquema de um resumo de um artigo, ou de uma dissertação, ou de uma tese, e assim por diante. Nós temos aqui o fichamento. Isso aqui é primordial para vocês, porque é no fichamento que vocês vão descobrir, facilitar a fazer as referências de vocês. O fichamento é uma maneira excelente de manter um registro de tudo que você lê. Depois de fazer um bom fichamento de um texto ou livro, você não necessitará recorrer ao original. Toda vida que você for, por exemplo, você vai ler um livro, você vai fazer o fichamento dele, você vai
lê o texto, certo? Lê o texto novamente, grifando o que você mais acha importante, e depois você vai fichar, ou seja, você vai transcrever o que você achou importante e daquilo ali você vai falar com suas palavras o que você entendeu, do que você sublinhou. Isso aí é o fichamento. Os tipos de fichamento: bibliográfico, citação, resumo e opinião. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho na figura 1 fichamento de citação, certo? Que eu coloco sempre o autor, o título, o tema principal, a referência e as citações, tudo aquilo que eu achei importante, certo? Página 26, página 130. E aí de baixo você vai dizer o que você entendeu daquela citação. Aqui, ó, eu coloquei um esqueminha bem bacaninha. Aqui é o cabeçalho, né, do seu fichamento. E aqui é a referência do fichamento do livro que você vai fazer, ou do TCC, ou do artigo, enfim. Este tipo de fichamento é basicamente transcrição de uma determinada frase ou um fragmento de texto, ou seja, a citação direta, tá aqui, página 1. Além disso, você precisa colocar a referência. Aí, beleza, tá aqui, ó. Aqui vocês podem ver, ó, Metzer 2016, página 1. Ele transcreveu a frase dele e agora ele vai o quê? Vai falar sobre isso. Você vai dizer o que entendeu sobre isso. Aí a citação direta, curta, consiste em um trecho copiado de outro autor. É o famoso copiar-colar. Isso não tem problema, desde que você comente, né? E assim vai. Aí vamos aqui. Isso é o fichamento, certo, gente? Fichamento nada é mais ou menos. Você vai lá, sublinha a frase que gosta, comenta do que você achou interessante, daquilo que você achou interessante, mas você vai o quê? Referenciar ela. Referenciou do que você entendeu. Também tem a outro tipo de fichamento, que é a direta, que está aqui, ó. Você transcreve, mas embaixo da sua pesquisa você vai dissertar sobre aquilo que você, né, gostou. Que traz enriquecer a prestação de seminários, que é um tipo. O seminário é uma prestação de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate. Porque assim, gente, depois que você faz sua pesquisa, você precisa apresentar ela, né? Seja por seminário, seja por congresso e assim por diante. O seminário é uma prestação de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate. Sua finalidade é pesquisar e apresentar o que se pesquisou, né? Por isso que é importante o seminário. Todo seminário ele tem que ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e a bibliografia, certo? É como se você fosse dar uma aula do que você pesquisou. E assim, a coleta de dados, certo? Nada é mais nada menos. Quando você coleta os dados, eu só acrescentei isso aqui para vocês ressaltarem muito bem. Quando você coletar o dado da pesquisa de vocês, é a fase da pesquisa que tem por objetivo obter afirmações sobre a realidade, certo? Conforme as informações necessárias, existem diversos instrumentos e formas de obter as informações, a coleta de dados, certo? Seja por questionário, entrevista, experimentação e assim vai. Existem dois tipos de dados: os dados primários e secundários. Os dados primários, gente, eu quero que vocês fixem nisso. Os primários sempre é a forma direta. Os secundários é a indireta, certo? Mais pra frente eu vou explicar o que é cada um. A pesquisa. Quem é os elementos a serem pesquisados? Por exemplo, a população, certo? O que? Características a serem observadas, as variáveis, certo?
que as variáveis que causam que complementam a população e como o instrumento de coleta de dados, questionário, entrevista, instrutora, enfim. Vamos lá, vocês se lembram que eu falei sobre dados primários e secundários? Pronto, os primários, os secundários são a documentação indireta, é o levantamento de dados sobre o assunto a ser pesquisado, certo? Esse levantamento é feito de dois modos, a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Sempre a indireta está dentro de documentos. Fixem isso na cabeça de vocês. A direta, certo? A direta é o levantamento de dados no próprio local, que pode ser de duas formas, de campo e laboratório. É aquela que a gente fica, vai para o laboratório pesquisar, vai para campo pesquisar, fazer a entrevista, e isso é direta. A observação direta extensiva realiza-se por meio de questionário, e a direta intensiva é realizada por observação e entrevista, certo? Aí, lembrando que a indireta é de dados secundários e a direta é de dados primários, certo? Temos aqui variáveis. O que é variáveis? Por assim dizer, são dados. Os dados ou variáveis ou informações existem em dois modos, qualitativa e quantitativa. Qualitativa nominal, certo? Existem duas categorias, sexo, homem, mulher, 3 ou mais categorias em ordem hierárquica, estado, conjugal, casado, solteiro, viúvo, divorciado. Sempre eu dou um nominal. Ordinal, né, que é aquela que traz ordem crescente ou decrescente. Sempre tem numeração, né? Qualitativa, certo? E a quantitativa, discreta, os números são inteiros. 1, 2, 3, 4. E a qualitativa contínua, medidas em escalas, certo? Centímetro, idade, colesterol e assim vai. Por fim, nós terminamos nossa aula da unidade 1 e 3. Eu espero que tenha ajudado vocês a contribuir mais ainda no conhecimento, lembrando, ressaltando que é importante vocês olharem o material de vocês, fazerem as atividades, certo? Para contribuir na nota de vocês e contribuir no conhecimento e na pesquisa de vocês, ok? Qualquer dúvida, falar com os tutores. Obrigada e bom proveito aí. Tchau, tchau, tudo de bom.